Graça e paz, mulheres do reino, mulheres de Deus, que bom que você está aqui nos assistindo. É uma grande satisfação estarmos aqui novamente, florescendo no deserto. Eu trouxe uma convidada muito especial. Mas antes disso, eu queria trazer para você novamente o versículo que deu nome à nossa conferência e a esse podcast. Isaías 35, versículo 1 e 2 diz: o deserto e os lugares secos se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também se rejubilará de alegria e exultará. Amém? Então, assim como todas essas mulheres que nós estamos trazendo aqui para trazer um testemunho poderoso, passaram por o deserto e conseguiram florescer, passaram ali, foram edificadas, você também vai ser edificada em nome de Jesus. Receba essa palavra. Então, eu quero aqui apresentar a minha sogra, pastora Gracinete, um testemunho que vai ser tremendo. Preste atenção. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha sogra, pastora. Tudo bem, boa tarde a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse podcast, porque falar do milagre, falar da nossa vida não, mas o que Deus faz na nossa vida é um privilégio. E falar do milagre ainda é exaltar o nome desse Deus que pode todas as coisas. E para mim é um prazer estar aqui. Isso mesmo. E eu presenciei o seu milagre, vivi Verdade. desde o começo. Estava ali bem juntinho de você, então eu testemunhei disso, do grande milagre que Deus fez. E eu fiz questão que você estivesse aqui para falar para tantas mulheres que é possível sim, que o Senhor, o nosso Deus, ele continua fazendo milagres, né? Verdade. E aí me conte um pouquinho para a gente entender esse contexto até chegar lá, no deserto e tudo. Sim. Como foi a sua conversão? Como foi que você conheceu Jesus? Pronto, a minha conversão foi há muitos anos atrás. Barbacena, né? Mas eu ainda era muito jovem, eu ainda não entendia verdadeiramente, não compreendia. E você sabe que quando a gente não entende, a gente não conhece verdadeiramente o Jesus, a gente ouve a palavra, crê e vai, aceita. Mas quando a gente não tem ainda aquele certo conhecimento, a gente deixa levar pelas tribulações da vida, pelos problemas, pelas pessoas, e a gente fraqueja. Nessas idas e vindas que foi, eu pude me posicionar, sabe, num determinado tempo da minha fase da minha vida, do meu casamento, que foi muito atribulado. Foi antes do casamento que você conheceu Jesus? Foi até antes do casamento, mas depois eu deixei. Se afastou me afastei do evangelho? Me afastei. Não, na verdade, não houve conversão. Não houve verdadeira conversão. Conheceu ali o evangelho, ouviu falar? Ouvi falar, eu me convenci. Foi convencida. Mas convertida realmente eu não era, né? Porque com certeza quando a gente é convertida, a gente não se afasta desse Jesus maravilhoso. Verdade. Né? Então foi assim, depois houve uma reconciliação. Mas eu posso dizer que foi muito difícil a minha vida, porque eu tive, como eu falei antes, foi um casamento muito difícil, muito atribulado, de idas e vindas, sabe? Tive ajudas nessa minha vida, não posso negar. Deus levantou pessoas, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Mesmo a gente não sabendo, né, que aquilo ali é a mão de Deus. Quando ele diz assim, né, ó, eu estava nu e tu me deste vestir, né? Isso. Então ele se faz presente nas pessoas, nos mínimos detalhes. É através de pessoas que a gente recebe cura, que a gente é liberto, que a gente recebe apoio, ajuda, né? Verdade. E Deus eu tenho certeza os seus aqui na terra, verdadeiramente. E Deus levanta. E eu posso dizer a você que durante a minha caminhada de idas e vindas, Deus levantou pessoas na minha vida para me ajudar. Pessoas para morar vizinho a mim, sabe? Que vinham de outro estado para morar vizinho a mim. E eram pessoas convertidas e me ajudaram muito, muito mesmo na minha fé. Porque eu tive muitos problemas e aquela pessoa chegava, orava por mim, me aconselhava, me dava a mão. E hoje eu sei que ali era a mão de Deus agindo na minha vida através dessas pessoas. Por isso hoje eu sou grato, muito grato ao meu Deus. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Então, a primeira mensagem que a gente já pode tirar daqui você diria que seja esse canal de bênção na vida de pessoas que estão precisando.
Não desista delas. Isso, seja um canal de bênção na vida de pessoas, mesmo pessoas que não sejam tão próximas de você, mas que você sente no seu coração que aquela pessoa ali, Deus está te levando aquela pessoa, porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Então, o importante, o primordial, é você ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém. E aí, quando foi a conversão? Exatamente. Pronto. Aí casou, teve alguns milhares de filhos. Não, brincadeira, 5 filhos. Conte aí. Verdade, tive 5 filhos. Para a glória de Deus, Deus me deu aqueles 5 filhos. Às vezes nós não entendemos, Senhor, né? 5 filhos, né? Para a glória de Deus, como eu falei. E hoje eu sei que aqueles 5 filhos me seguraram ali, naquele lugar, sabe, aqui. Porque se não fosse aqueles 5 filhos, eu não estaria aqui no Ceará, Fortaleza, eu teria ido embora, sabe? Mas eu até tentei ir embora, fiz planos de ir embora daqui do Ceará, da Fortaleza, mas Deus sempre ali, olhando para mim, por causa do chamado, e Deus usou pessoas dizer, não vá, porque Deus vai te dar vitória aqui. É aqui que Deus vai te dar vitória. Mas ainda sem entender o que era propósito, o que era que Jesus queria fazer a sua vontade. Ainda a minha vontade. Eu não entendi o chamado de Deus. Eu não sabia que Deus tinha esse chamado de pastoreio na minha vida. Eu não sabia. Não passava pela minha cabeça. Mas Deus, como Ele é onipotente, né? Ele no desenrolar da nossa vida, Ele vai levando etapas, vai colocando pessoas, até a gente chegar no ponto em que Deus quer. É o caminhando no deserto, quando eram para ser bem rapidinho. Isso, e a gente faz a bênção demorar a chegar. Né? Porque ao invés de você ir reto, você dá desvios. Recalcitrar contra os aviões. É a palavra da minha vida, a minha primeira palavra que Deus me deu foi ao invés de ser dias, são 40 anos, né? Como passa o povo do deserto. Mas chegou um certo dia que Deus falou comigo, em que eu teria que tomar uma posição. Eu teria que tomar uma posição, porque eu já tinha me reconciliado, tinha me desviado devido a um casamento muito difícil. Eu olhava para o homem, ao invés de olhar para Deus, eu olhava para o homem. E quando eu olhava para o homem, isso me fazia cair. Isso me fazia cair. Porque quando nós olhamos para o homem, nós caímos. Porque se nós não olharmos para o alto, de onde vem o nosso socorro, nós caímos. E isso foi o meu fracasso, muitas vezes na minha ida e vinda. Mas um certo dia, Deus falou comigo, Deus falou muito comigo, e Ele falou no meu coração, eu tinha que tomar posição. Era ali, agora, era um momento X, que eu tinha que tomar uma posição. E foi aí que eu tomei uma posição de servir a Deus. Me servir a Deus. Quando eu tomei essa posição e Deus veio a sinceridade no meu coração, Deus começou a desenrolar na minha vida o que Ele queria. E foi processo por cima de processo, e foi chegando lá. Nunca foi fácil, com certeza. Nunca foi fácil. Porque a pessoa acha que é assim, né? Eu vou ver o propósito que Deus tem para minha vida. Vai ser mil maravilhas. Não é como novela, né? Nunca é. Não é como novela. Mas quando eu tomei essa posição, Deus começou a desenrolar. E eu tomei essa posição e Deus me chamou para esse chamado tão espinhoso. Porque ser pastor não é fácil. Não é um status, não é uma posição. Né? É você sofrer. É você ser chamado realmente para o Calvário. Porque você vai interceder por vidas, você vai cuidar de vidas. E cuidar de vidas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Até a gente vê pessoas dizer assim, eu prefiro cuidar do meu cachorro do que cuidar dessa. Essa é a realidade, né? Mas Deus nos chamou para cuidar de vidas. É igual que a gente falou no início. O Senhor, Ele envia pessoas justamente para nos curar, para libertar, para salvar, mas também para tratar o nosso caráter. Principalmente. Por isso que é a questão da comunhão, da congregação. Isso. Porque como que nós vamos chegar aos frutos, né? Isso. Que o Senhor diz para que nós temos que ter, se nós não tratarmos? Como nós vamos ser amáveis, bondosos, benignos? Como? Se nós não tivermos com o tratar com o próximo, isso. Sozinho em casa, verdade, né? Então, foi assim, né? E eu era uma pessoa muito difícil, né? E Deus permitiu mesmo sofrimentos, né? Muito sofrimento, porque através do sofrimento a gente chega a uma, digamos, uma certa maturidade, né?
A gente começa a parar para pensar, realmente, será que isso é certo que eu fiz? Será que isso, eu não me precipitei? Quando nós chegamos nesse patamar da vida, a gente já percebe que está adquirindo uma certa maturidade. E foi assim que Deus fez comigo, porque Deus me tratou muito o meu temperamento. Mas quando Deus me chamou, eu ainda não estava como Deus queria que eu estivesse, né? E eu cheguei ali no Ministério Guerreiros de Oração, né? Sim, nem se apresentou, né? Que era Isso, sou pastora do pastora, sim, Ministério me Guerreiro de congrego Oração. no Ministério Guerreiro de Oração. Quantos anos? Olha, faz uns 16 anos. É mesmo? É mesmo. Desde 2006. Quando eu 2006. aceitei Jesus lá, gente, através da pastora Gracinete, ali, que foi uma intercessora, levou meu esposo, e aí, através da vida do meu esposo, cheguei até lá, e foi a única igreja que eu estive antes de estar aqui hoje, na Resgate de Vidas, né, que me ensinou muito, muito, muito mesmo, e foi através da vida dela, pastoreando ela, que me pastoreou, me ensinou boa parte do que eu sei, foi ela que me ensinou. Né? Hoje nós somos assim, a gente vê em várias coisas que eu e o Gleice nós fazemos, a gente vê nitidamente o seu legado, né? Algo que foi deixado, passado. Né? Deus, ele é, como você falou no início, Deus usa pessoas, né? Para nos tratar, para nos ensinar, para nos curar. E assim Deus fez comigo também. E eu aprendi muito, muito mesmo com a nossa pastora presidente, nossa pastora Miramar, Estevão Sampaio, uma mulher forte, forjada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tem treinado pessoas, sabe? E eu vejo realmente Deus na vida da nossa pastora Miramar, no nosso ministério. Sei que os tempos são difíceis, né? Os tempos são difíceis, sempre vai ter o joio, o trigo, né? Como nós estávamos comentando antes, mas isso faz parte da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Mas nós estamos aqui caminhando nesse caminho estreito, que vai nos levar ao céu. Porque o nosso foco é o céu. Né? E o nosso objetivo aqui na Terra é glorificar o nome do Senhor, através das nossas vidas, né? Através daquilo que nós podemos fazer para Cristo. Porque enquanto nós temos a oportunidade de fazer para Cristo, temos que fazer. É como diz a palavra, o que vier às tuas mãos para fazer, faça. Né? Não deixe para amanhã. Se Deus te colocou hoje nas tuas mãos, por que pensar? Por que ficar entre dois pensamentos? Se Deus colocou nas tuas mãos, faça, porque tudo é para a glória de Deus. E isso é assim que eu vejo a senhora pastoreando. Eu acredito que essa excelência toda é o cuidado, né? O Gleison costuma dizer que eu sou a mãezona, né? Das mulheres ali, eu gosto, acolho, cuido, chego junto e brigo, né? E repreendo. E ele cuidando dos homens, ele diz, não, o meu processo é diferente. É diferente. E aí é muito da gente, né? Eu acho que da mulher, da pastora, né? Ser mulher, essa questão dessa maternidade, trazer para isso mesmo, esse lado meio maternal, né? E o caso dele de homem, né? De pastor, de chegar como pai de autoridade, dizer é assim, verdade, né? Acho que é bem isso. Mas vamos falar sobre este deserto. Oh, sim, o deserto. Já fazem quantos anos? 7 anos. 7 anos já. 7 anos. Agora em outubro. Meu Deus do céu. 7 anos. Passa rápido, né? Muito rápido. Pois é. Olha, eu estava em pleno exercício da obra, né? Estava fazendo a obra, estava à frente da congregação, pastoreando vidas. E de repente veio aquele laudo. De repente veio aquilo ali. Foi como assim uma bomba, né? Uma coisa inesperada. Porque uma coisa eu aprendi, né, depois, né, infelizmente, correndo muito, e às vezes Deus não quer que a gente corra tanto, né? Corra tanto e esqueça até de cuidar de si mesmo. E eu, devido ao zelo, né, aquela preocupação, eu esqueci de cuidar de mim mesmo. Essa é a verdade, né? Eu falei hoje para uma cliente minha, meu consultório, ele é meio, né? Eu cheguei lá, ela aceitou Jesus recentemente, aí eu disse a ela estava ali tentando cuidar do corpo, eu disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não negligenciar o templo e morar do Espírito Santo. E aí, quando nós negligenciamos, nós somos como os suicidas. É verdade. Porque nós vamos nos matando aos poucos, né? De forma lenta.
É verdade. Mas quando nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa vida, né, como um todo, sobre o estresse, sobre a alimentação, sobre tudo, né, ali que a gente precisa lidar, a gente está dizendo, Senhor, eu estou preparada, pronta para o que vier, para o que o Senhor me mandar fazer, porque eu vou estar plena em corpo, alma e espírito. Isso mesmo. Né? Então, devido a essa minha carreira, essa minha negligência com o meu templo, né, com o meu corpo, veio essa enfermidade, essa doença, né? O câncer, né? Câncer de útero. E aquilo ali foi como uma bomba, né? É como se Deus dissesse assim, olha, para, agora é o momento de parar para cuidar um pouco de ti, né? Nesse momento, assim, sabe, quando aconteceu isso, no momento eu fiquei assim como se fosse anestesiada, não consegui entender o porquê, não perguntei a Deus o porquê. Conte como foi a experiência quando a gente chegou lá no hospital. Ai, meu Deus. Aquela experiência aquele dia tão terrível, aquela tarde ali, nós estávamos ali já com os exames, né? Mas ainda não sabíamos do que se tratava, não tínhamos ideias. Era um ultrassom, e aí disse assim, vão lá ver o que pode ser. Exatamente. E naquela época, os hospitais, a gente não tinha aquela condição. Ainda é do mesmo jeito. Ainda é do mesmo jeito, né? Mas eu não tinha aquele plano, né? Um plano de saúde, onde eu poderia fazer tudo particular. E aí foi também uma barreira muito grande, uma dificuldade muito grande. Quando nós chegamos ali com aqueles exames ali, porque chegar naquele hospital, no ICC, não é chegar e conseguir. Não, vamos passar aqui pelo HGF, sabe por quê? Porque eu quero já apresentar quando Deus começou a fazer o milagre, desde ali no ICC, entendeu? Uhum. No HGF, quando nós chegamos lá, né? Isso. Quando nós recebemos o diagnóstico, como foi, né? Aquele impacto. Primeiro porque quando eu fiz meus exames, aí eu mostrei à pastora Miramar. E ela, de imediato, ela não me falou, mas ficou preocupada. Aí ela passou para um médico, que é o médico da igreja, e eu fui para lá, para esse médico. Ele foi me examinar novamente. E quando ele me examinou, eu senti as dores, né? Aí ele disse assim, você tem que, urgente, se cuidar, se internar. Eu vou falar aqui com a pastora. Ia fazer uma tomografia, uma ressonância, uma coisa assim. Foi. E aí foi lá para casa para fazer essa ressonância, né? Fui para casa, você me levou para sua casa, Deus te usou muito. E quando chegou de tarde, não chegou nem tarde, assim, não, leve ela para o hospital imediatamente. Esse HGF. Meu Deus, foi o HGF? Foi, só que era tanta gente, e não tinha leito, pessoas deitadas no chão, e nós, para chegar no outro lado, a gente tinha que passar por cima das pessoas, e eu disse assim, não, eu não quero ficar aqui. Não, eu não vou ficar aqui. Ela disse, não, vai embora. Vai embora, né? Aí eu não sei que você conversou com a pastora, eu só sei que ela movendo lá os seus contatos. Nós chegamos no hospital, falando com o médico, ele disse assim, as enfermeiras, a gente mostrou lá as enfermeiras e elas disseram, não queriam atender nem a gente, achavam que não era nada. Aí ela disse assim, cochichou no ouvido da outra e disse assim, eu vou levar ali no médico. Quando lá vem um médico esbaforido, olha, ela tem câncer, eu não tenho como internar ela precisa fazer uma cirurgia urgente, senão ela vai morrer. Simplesmente assim nós recebemos o laudo. Foi verdade. Simples. Simplesmente Simples assim. E aí eu disse, doutor, e agora o que é que eu faço com essa notícia? O que é que eu faço? Eu levo para morrer em casa? É isso? É só isso que eu posso fazer? E foi o que nós fizemos, fomos para casa. Fomos entregar na mão de Deus e eu disse, Senhor, faz aí alguma coisa. E foi muito choro. Convocamos a família. Foi verdade. Foi muito choro mesmo. Foi um período muito terrível. É o deserto da nossa vida, né? Mas que Deus tem propósito. E quando nós chegamos ali, Deus moveu as águas. E conseguiu. Da noite para o dia. Deus começou a operar milagre. Deus começou a operar. Nós conseguimos uma vaga lá no ICC. E nós fomos à tarde, né? Ali já no outro dia de manhã. A gente já está indo no HGF, no outro dia de manhã a gente amanheceu no ICC. Isso. Aí nós fomos falar com o médico, Deus preparou um médico, né? O doutor Mateus, o que hoje ele não trabalha mais lá, parece que foi só aquele tempo que Deus deixou aquele homem lá para cuidar. Deus preparou até o médico, né? Doutor Mateus, um homem muito atencioso, muito gentil, e ali ele viu aqueles exames e disse, é urgente, a sua cirurgia é urgente. Só que esse urgente, eu pensei que era até outro dia, mas não foi. Ainda demorou uma semana, né? Porque ele
teve que... Ele foi para um congresso. congresso. Eu lembro como se não sei fosse hoje. Menino, não parece sei que se foi fosse um em São filme. Eu tô fazendo, Paulo. tá passando um filme. Chegou Tem lá, ela tantos foi detalhes. passar pelo nutricionista, o psicólogo, É. e não caía a ficha do que estava acontecendo. Eu lembro que verdade. foi difícil para assimilar isso tudo. E ela estava extremamente debilitada. Ela fisicamente, sabe? A saúde dela, a questão da alimentação, de nutrição, de tudo, ela estava debilitadíssima. E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele tem um propósito na vida da gente, ele vai fazer algo acontecer. Então, o que é que aconteceu? O médico disse que tinha que operar urgente, mas ao mesmo tempo ele tinha um evento que ele teve que passar 10 dias. 10 dias foi o tempo que nós passamos cuidando da saúde dela, cuidando da alimentação. A boca que não tinha cor começou a ter. Então, assim, apesar de estar com câncer, a gente conseguiu ter uma qualidade de vida, uma melhora para preparar para a cirurgia, que era uma cirurgia muito... E eu fiquei ali na casa dela, né? Na sua casa, e aquela semana, e eu falava muito com Deus, né? Às vezes eu ficava sozinha ali no quarto, você tinha que descer para a clínica, eu ficava ali sozinha falando com Deus, Senhor, eu não entendo. Eu não entendo, Senhor, porque na minha mente essas coisas só vinham se a gente tivesse desobediência, tivesse pecado e tal. É importante falar isso, né? Porque até hoje ainda gera crise, porque crente não pode passar por isso. Mas Deus, quando ele quer trabalhar na nossa vida, na nossa estrutura, ele pode permitir um câncer, né? Porque é ele que sabe como nos tratar. Ele que sabe como não vai tocar em cada um de nós, ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. E vamos voltar na consequência, né? Lembra? Porque você falou no começo, negligência. Negligência, eu não parava. A sua colheita. Isso. Aí a gente não escapa, gente. Eu não parava para cuidar de mim mesma. Eu não parava para cuidar de mim mesma, sabe? Eu era só ocupada na obra, não tinha tempo para mim. Negligenciei a alimentação, né? Acho que passava até o dia sem beber água, devido à correria e tal. Mas aí teve a consequência, né? Teve a consequência, isso é óbvio. E quando nós chegamos ali, passei por aquilo ali, eu estava lá na sua casa, e eu passei falava muito com Deus, orava, e por 2 vezes eu cheguei a ligar para minha mãe, e eu só chorava. Eu chorei, e a minha mãe chorava do outro lado. Também teve uma outra noite que eu liguei para a pastora, não sei nem que hora era, e eu, pastora, eu não entendo. Ela começou a dar uma palavra e eu chorei. Pronto, teve essas 2 vezes que eu chorei muito mesmo. Depois fiquei ali, lendo a palavra, orando, sendo cuidada, até chegar nesse dia, né? Até chegar no dia da cirurgia. Uma cirurgia de grande porte, como o doutor mesmo falou, uma cirurgia de grande porte. Chegamos ali naquele hospital. E você sabe que em um hospital, eu posso te dizer uma coisa, você às vezes vê tudo calmo, silencioso, você pensa que ali tem uma paz, mas não tem paz. Ali não existe paz no hospital. Você sabia que um hospital é o lugar onde tem mais demônios, demônios que querem ceifar as vidas? E ali eu passei experiências tremendas naquele hospital. Eu pude perceber, tive uma revelação, e Deus me deu uma revelação como um falso médico, assim, era como se fosse um médico, mas ele não era um médico. E ele estava com uma prancheta, estava numa poltrona, e ele escrevia, e ali naquela revelação que eu tive em sonho, Deus me fazia entender que aquele homem, aquela pessoa que não era um médico, né? Ele queria tirar minha vida, ele iria tirar minha vida na cirurgia, durante a cirurgia. Olha que a cirurgia era no outro dia, e na noite eu tive essa revelação em sonho, né? E naquela mesma noite, chegou uma pessoa, uma obreira lá da igreja, que sendo enviada pela pastora Miramar, e quando ela chegou, ela foi ao meu ouvido e disse assim, a pastora disse que eu orasse por você, não deixasse, assim que eu chegasse eu orasse por você. E foi assim que ela fez, ela orou por mim. E aí eu fiquei sossegada. Mas quando eu fui para aquela cirurgia, olha, quando a gente chega ali naquela sala de cirurgia, é só você. Tem vários médicos, mas ali é só você e Deus. É assim realmente um deserto. É um deserto que você não vê ninguém. Tem os médicos, tem, mas é como se não tivesse ninguém. Aí você sabe, Senhor, é só eu e o Senhor. Se eu morrer, estou nas tuas mãos. E ali eu cheguei naquela sala. Aí ele conversando, eram 2 anestesistas, e ele sentado, de repente eu não sabia mais nada. Apaguei, né? Quando eu vim acordar, já estava na sala, na né? sala, no quarto. No quarto, né?
E eu vi aquilo ali sem poder me mexer, sofri muito, né? Porque foi muito grande a cirurgia, de uma ponta a outra, né? Ainda tem a cicatriz, e tinha os curativos, eu não podia me mexer porque era muito dolorido, e eu tinha que me mexer, eu tinha que me levantar, eu tinha que me movimentar, e foi uma barreira. Tiveram que chamar uma pessoa, um profissional, para me ajudar a levantar, sentar e começar a andar, para poder o meu intestino começar a funcionar. Né? E aí foi colocada até a bolsa de Pronto, colostomia, que foi outro deserto. Foi outro deserto. A bolsa de colostomia foi durante 2 anos com essa bolsa. 2 anos com essa bolsa. E eu, sinceramente, eu já estava até acostumada com essa bolsa, né? Mas foi uma coisa que Deus, ele permitiu. Olha, eu passei por... Não perdi meu cabelo, né? Sim, o cabelo, importante. Hoje está belíssima aí, esse cabelão. Esse cabelo aqui é novo. Ela pedia o cabelo, ela tinha feito um monte de química. Era antes, tinha acabado com o cabelo. É verdade. Aí fez os tratamentos e tudo. Aí, né? A quimioterapia perdeu o cabelo, o fiz foi 6 lá, meses de, raspou. olha, fiz 6 meses de quimioterapia. Meu Deus, ali foi terrível. Terrível, porque quando a gente chega ali e vê todas aquelas pessoas debilitadas, pessoas de idade debilitada, você olha, você se tem dó, mas você não pode fazer nada. Não pode. E eu via pessoas passando mal na quimioterapia. É verdade. E pessoas que começavam a vomitar, né? Tem todo aquele processo. E Deus foi tão bom comigo que eu, com aquela quimioterapia, eu saía dali daquela sala, depois de não me lembro quanto tempo a gente ficava ali, não sei se era 4 horas, 3 horas ali naquela cadeira, naquela poltrona, muito cansativo. Mas Deus não me deixou sentir nada. Eu não enjoava, eu não sentia nada, parecia que eu estava tomando era água, sabe? E Deus, ele foi muito bom comigo, muito bom. Ele me permitiu o deserto, ele permitiu que eu passasse por todo esse processo, mas ele foi comigo. Deus se mostrou fiel nas mínimas coisas, né? Nas mínimas coisas eu via a fidelidade de Deus, o amor de Deus por mim, né? Por mim, porque ele sabia o que ele ainda tinha na minha vida, né? Então eu saí daquela quimioterapia, parecia que eu chegava em casa, não chegava debilitada, nem cansada, né? Aí foi os 6 meses, eu perdi meu cabelo, nasceu um cabelo novo, cabelo bom, né? Cabelo bom, rapaz. Cabelo bom. E minha sobrancelha, meus cílios, né? Perdi também, mas Deus me deu tudo novo. E tive uma nova alimentação, tive uma nova visão. Deus mexeu na minha estrutura, tanto física, né? E uma madrugada, quando eu estava ainda com a bolsa de colostomia, eu sempre gostei muito de ler a Bíblia de madrugada. E nessa madrugada eu estava lendo a Bíblia. E eu lendo a Bíblia e Deus falou comigo. Deus falava comigo assim: vou te dar tudo novo. E quando Deus falava isso comigo, isso eu ouvi. E quando Deus falou isso comigo, eu entendia que era aqui dentro que Deus ia me dar tudo novo. Deus ia me dar tudo novo. E quando eu ouvi aquela voz, eu só fechei meus olhos, eu chorei e agradeci a Deus. Só agradeci, né? E Deus me deu um coração grato. Porque eu acredito que até antes eu não tinha esse coração grato. Porque nós temos que ter essa gratidão a Deus. Se nós pararmos para pensar o que Deus faz por nós, o que Deus fez por nós, o que Ele faz por nós, todo dia, nós éramos para andar de joelhos, agradecendo a Deus, sabe? Com o rosto em pó o tempo todo. Com o rosto em pó. Senhor, como Tu és bom, Senhor. Por isso que a palavra diz, bom só Deus. Porque Deus é muito bom. Deus, ele cuida da gente com amor tão grande, com cuidado tão grande, sabe? Nas pequenas coisas, Deus cuidou de mim, Deus me deu tudo novo, sabe? Eu comecei a viver uma vida normal. Voltei para a obra, né? Rejuvenescida, mais forte. Mais forte. A mulher voltou mais forte, gente. Olha. Mais forte, só que mais cuidadosa. Né? Eu não posso cometer, nem cometo mais os mesmos erros que eu cometia antes. Deus me deu um aprendizado. Né? Eu aprendi que a minha saúde é importante para poder eu fazer a obra. Porque se eu não tiver saúde, como é que eu vou fazer a obra? Exatamente. Como é que eu vou orar por pessoas para ser curada se eu não tiver curado? Né? E ao longo da minha vida, na minha caminhada, Deus me curou de enfermidade, de doenças que eu nem sabia que tinha. Nem sabia, mas Deus me curava. Deus cuida. Sabe por quê? Porque Deus, ele olha para dentro da gente
Ele é um raio-x. Nós não estamos vendo nada, está tudo bem, mas por dentro tem alguma coisa e Deus está vendo. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele olha e Ele cura, porque Ele tem seus vasos aqui na terra. Olha, nós estamos vivendo os últimos dias, Eu creio. estamos esperando o arrebatamento, mas ainda existe, Deus ainda tem seus profetas na terra. Deus tem os seus profetas, né? E assim, Deus ele tem usado. Então, quando eu voltei mais fortalecida, né? Mais tranquila um pouco, porque eu não era tranquila, né? Eu não tinha aquela calma. Não sabia descansar. Não sabia descansar. Não sabia o que era descansar no Senhor. Não sabia, literalmente. Não sabia. E Deus ele me ensinou. Quer dizer, o processo, esse deserto que nós passamos, não é por acaso. É um deserto necessário. É necessário, muitas vezes, o deserto na nossa vida. Porque é no deserto que nós vamos ter realmente um encontro com Deus e nós vamos conhecer quem é esse Deus que nós proclamamos tanto. Né? E não só, a gente pode falar como Jó. Agora eu conheço Deus não só de ouvir falar. Agora eu conheço Deus porque eu vivo. Exatamente. Eu vivo esse Deus, eu vivo o Evangelho, eu vivo a palavra. E é totalmente diferente. E é totalmente diferente, é outra mentalidade. Não dá para explicar, porque é uma coisa sobrenatural. Porque o nosso Deus ele é sobrenatural. Então, eu venci. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É verdade. Né? E hoje eu conto aqui a vitória. Eu conto a vitória aqui e eu posso afirmar que esse Jesus ele é real. E eu fiz uma retrospectiva e eu lembrei, porque foi muito bom, né? Oh, glória e tal, chegamos no final. Isso aqui não reduz o tanto de luta que foi, assim, o quanto que foi doloroso. Ela esteve na nossa casa lá, eu estive cuidando dela com o maior prazer do mundo. E nós tivemos muitas vezes ali nas UPAs da vida, nas madrugadas. É isso que eu estava lembrando agora, pastora Alessandra. Muitas vezes na madrugada, vocês levantavam, me levavam na UPA, porque o nosso emocional, o nosso psicológico fica muito abalado, nossas emoções, a gente fica fragilizado durante essa fase da doença, né, de tudo aquilo, tanto da recuperação como antes, né, a gente passa por um processo muito doloroso e a gente fica muito fragilizada. Deus, ele realmente, quando ele nos leva para esse deserto, ele não mexe só no nosso físico depois, ele mexe no nosso emocional, no nosso psicológico. Eu creio assim, que ele é como se ele quebrasse o vaso e fizesse um vaso novo, sabe? Para a glória de Deus. E foi assim, quantas madrugadas vocês levantavam, você e o pastor Gleison, me levando para o UPA, e quando a gente chegava naquele UPA ali, eu nunca esqueci. Né? Deus usava você para cantar para mim e eu sentia Deus, que era Deus falando comigo aquele louvor, Deus cuida de mim, né? Você canta, quantas vezes você cuido de ti, e aquilo ali, quando você começava a cantar aquilo ali, eu sentia que era Deus falando comigo. Eu sentia que era Deus, porque Deus usava esse louvor para dizer que Ele estava comigo, que Ele estava cuidando de mim. Estava difícil aquele processo, estava difícil ali aquele momento, mas Ele estava comigo. E a gente ia para casa e descansava, era outro dia, e assim passou dias e passou dias. E hoje eu estou contando vitória aqui, eu estou glorificando aqui o nome do meu Deus. Eu posso dizer a você que hoje eu amo esse Senhor. Olha, eu não troco esse Jesus por nada. E agora eu aprendi a amar mais as vidas, entender mais. Porque quando Jesus andava na terra, ele deixou um aprendizado muito grande. Ele amava as vidas incondicionalmente, independente da sua posição, né? Independente da sua posição. Exatamente. E é isso que Jesus quer que a gente faça. Nem pobre, nem preto, nem branco. Ele quer que nós venhamos a amar essas vidas, porque se nós olhar para as vidas e olhar para a alma daquela pessoa, a necessidade que aquela alma tem de Jesus, nós vamos cuidar daquela vida, amar como Jesus ama, amar como Ele ama, cuidar como Ele quer que a gente cuide. Então, é um aprendizado que nós temos que aprender. E quando a gente não sabe, Jesus nos leva para o deserto, para a escola da vida. Para a escola da vida. Eu posso dizer que eu cheguei nessa escola da vida. Hoje você é uma rosa florescendo no deserto. Uma rosa que floresci no deserto. Bem, e hoje eu estou aqui agradecendo ao meu Deus, agradecendo a Jesus por todas as pessoas que Ele usou para me ajudar durante esse processo.
durante esse deserto, porque mesmo sendo um deserto, mas ele colocava os seus anjos, né? Ele cuidava de tudo. Cuidava né? de tudo, de tudo, de tudo, nos mínimos detalhes. E hoje eu sou grata ao meu Deus. Para finalizar, já vamos encerrar, porque é uma história longa, são muitos detalhes, mas qual a mensagem que a senhora hoje deixa para quem esteja passando por uma situação semelhante de doença, de enfermidade na sua casa, na sua família, na sua vida? Qual a mensagem que a senhora deixa para essas pessoas especificamente, né? Diga ali, olhe para elas e diga no olho delas. Amém. Olha, a mensagem que eu deixo para você que está passando também por esse deserto, que você não desista, que você creia nesse Jesus que morreu por ti, morreu por nós, porque ele não morreu em vão. E se ele morreu foi para nos dar vida, e essa vida em abundância que ele tanto fala na sua palavra, essa vida você vai passar. Era o que eu mais falava durante o meu processo. Vai passar, vai passar, vai passar. Eu creio que era o Espírito Santo que colocava isso na minha mente para eu falar, porque quanto mais eu falava, aí eu ficava mais tranquila. Então, o conselho que eu te dou hoje, repita várias vezes, vai passar, vai passar. E saiba que você vai sair desse deserto como uma rosa. Como uma rosa, você vai florir num jardim, vai dar glória a Deus e vai declarar que só o Senhor é Deus na sua vida, na nossa vida. Então, ore por nós, vamos finalizar aqui. Amém, Bênção. glória a Deus, glória a Deus. Foi muito bom a nossa conversa, gostei demais, Olha, recordar, viver. E eu vou te dizer lembrar das coisas que Deus faz verdade. na nossa vida, e a gente, né, porque a gente esquece. A gente correria da meio vida, desmemoriado, né? É verdade, mas é bom saber que existe um Deus que cuida de nós, né? Amém? Ore por nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, El Shaddai. Ó Deus, te agradecemos, meu Pai, por esta rica oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá nessa tarde. Ó Deus, para falar do teu amor, para falar deste amor tão grande por nós, meu Pai, dessa experiência, meu Pai, vivenciada. Ó Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo deserto. Obrigado, Senhor, pelas provações. Meu Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira. Abençoa as tuas servas, teus filhos que estão aqui neste lugar, meu Pai, cooperando para que isto aconteça, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai, Jesus, porque Pai. tudo é para a tua glória, Senhor. Somente para a tua glória, para a exaltação do teu nome. E aqui eu estou te agradecendo, meu Pai, e querendo, meu Deus, Deus, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada um que está aqui nesta tarde, meu Pai. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso, e esse foi mais um podcast, Florescendo no Deserto. Assista, envie para sua amiga, para o seu amigo, aquela pessoa que está passando por um momento de aflição, de angústia, de deserto. Envie essa mensagem para ela, eu tenho certeza que ela será edificada. Até mais.